partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é o sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Esta é uma semana politicamente importante aqui no Brasil. No exterior temos a repercussão do atentado. Eu vou chamar de atentado porque o objetivo, né, do tiroteio, né, dos tiros que esse maluco desferiu, o objetivo primeiro era matar o presidente Trump. É a segunda da qual ele escapa. A primeira passou pela orelha, essa não chegou nem perto dele, mas alguém tentou. E esse maluco tinha um verdadeiro arsenal de armas, né, e inclusive armas brancas. Mas a semana é importante porque teremos dois fatos que merecem serem ressaltados. Na quinta-feira, o Congresso se reúne para analisar o veto do presidente Lula à questão da dosimetria. Não é possível prever o resultado, mas pela situação em que se encontra o STF, que cravou essas penas, depois veio um projeto, esse da dosimetria, para reduzir as penas, né? O STF não está bem das pernas, está com a sua imagem pública muito ruim perante a população. Então, vai depender muito, dizem os analistas, do Centrão. Na minha opinião, a dosimetria vai passar. Até porque temos o palco onde se desenvolve essa história, que é o palco eleitoral. Não há como desvincular do processo eleitoral. E, nesse quadro, todo mundo quer ser bonzinho. Não precisa ir muito longe para ser bonzinho, porque algumas das penas, ou boa parte das penas aplicadas, nesse caso, no caso dos acontecimentos de janeiro, né, da tentativa de golpe, etc., as penas foram exageradas e continuam sendo. Outro dia um senhor que contribuiu com R$500 para a contratação de um ônibus que ele não sabia nem para que era, pegou 14 anos de prisão. Quer dizer, o Supremo atingiu um nível de acuamento, está acuado de tal maneira que reage de maneira atabalhoada. Então, realmente, essas penas devem ter pena correta, mas as que ressaltaram, que vieram a público, que gritaram aos olhos da gente, são penas absolutamente exageradas e injustas. Portanto, injustas. E aí, muito provavelmente, esse projeto vai passar, reduzindo as penas, especialmente do ex-presidente Bolsonaro. Bolsonaro continua em casa, está fazendo um mês que ele está em casa, pessoas ligadas à família, ele não pode ter contatos, a não ser os autorizados. Dizem que ele melhorou sob o aspecto de saúde, mas, claro, continua em prisão domiciliar. E aí o tempo seria bastante reduzido. Todos os tempos de prisão desse projeto da dosimetria seriam reduzidos. O Lula vetou,
fez a sua homenagem ao STF, reconheceu como corretas as decisões do STF, mas agora o mar não está para peixe, no que diz respeito à Suprema Corte. Você vê Suprema Corte, o ministro Gilmar Mendes pega uma piada do Zema, uma piada de bonecos do Zema, e quer indiciar o Zema, quer condenar o Zema por ofensas e tudo isso. Quer dizer, há para dizer pouco, um ligeiro desequilíbrio no tribunal. E vão surgindo ideias de modificar o tribunal até do PT. Precisa passar o tribunal, o STF, a limpo. E essa passada a limpo, eu vejo que, às vezes, passam por cima disso. Ela tem que envolver o que aconteceu até agora. Tem que envolver os personagens que levaram o STF a essa situação. Contribuíram muito o fato de ter um ministro, e eu vou citar o nome, o ministro Xandão, Alexandre de Moraes, cuja esposa tem um escritório que advoga para o Banco Master, que tem interesses imensos, bota imensos nisso, dentro do STF. E também o ministro Toffoli, que teve conhecidos problemas, tinha uma propriedade, usou as suas prerrogativas de relator para tentar esconder, deu bandeira, como diriam os jovens hoje, deu bandeira. Por que ele está escondendo desse jeito? E agora nós vamos ter a continuação desses dramas. As pessoas estão achando que o Messias passa. O Messias, como diria a doutora Dilma, Messias. Estão achando que ele dessas criaturas que não e não, né? É uma pessoa bem intencionada, simplória, não faz mal a ninguém, mas é um homem pendurado no Lula. Dizem, as más línguas, o mensageiro do Planalto, porque naquele episódio do Lula, que o Lula ia assumir o ministério e que o STF se envolveu e que a Dilma mandou um instrumento legal para o Lula que estava em outro lugar, quem era o mensageiro? Era o Messias. Era o Messias que era o mensageiro geral da República. Depois, com tanta coisa complicada para decidir e com 10 ministros, empate pode ocorrer, enfim. Não é o momento de se decidir. Aparentemente, isso pode mudar. Aparentemente, neste momento, o Messias estaria aprovado. Vamos ver o que vai acontecer. Atirador era crítico de Trump e tinha outras autoridades. Ele pode passar na comissão, a comissão não é o suficiente, tem que ir para o plenário, hein? A comissão é apenas um órgão, digamos, consultivo. Ele passa na comissão e depois tem que ir para o plenário. Você imagina as trocas que as pessoas estão imaginando por esse voto. Mas vamos esperar, vamos ter esperança, né? Olha a manchete do Globo. Atirador era crítico de Trump e tinha outras autoridades como alvo em jantar. Presidente dos Estados Unidos recebe solidariedade de líderes globais e adota raro tom conciliador. Lula mandou uma mensagem também condenando essa violência contra o presidente americano. Você vê que nada é tão seguro que não possa ser devassado. E nesse caso,
chegou perto. Nesse caso, chegou perto. Esse maluco, eu não sei se é maluco, mas age como maluco, né? Era um hóspede do hotel. E o presidente Trump está usando esse fato para dizer, olha, tem que construir aquele salão enorme na Casa Branca. É um salão que ele quer construir, está embargado. Ele quer construir para fazer realizar as festas, as manifestações que envolvam o presidente da República dentro da Casa Branca, aumentando o nível de segurança. Fora, na situação que vive o planeta, está difícil. Eu acho que ele tem razão. Agora, tem razões lá de arquitetura, de usar terreno livre, que é projetado para a Casa Branca, mas a Casa Branca já sofreu muitas reformas nesses tempos todos e tinha que sofrer mesmo. Agora, tem gente que acha que esse enorme salão de festas, de reuniões, seria um desperdício. Não sei, os americanos vão decidir, mas o fato é que esse atentado reforça esse desejo do presidente de ter um salão dentro da Casa Branca para as festas e tal. Aí tem relatórios, quer ver? Tem um começo de um relatório aqui. Entraram soldados com fuzis, fomos para debaixo das mesas. Meu primeiro espanto foi não ter sido revistado em nenhum momento. Após os estampidos, houve gritaria, mas não pânico. As autoridades eram retiradas pelos agentes, até ficarem apenas nós no salão, cerca de 2.500 jornalistas, tá? Olha o título do comentário do Demetrio Magnoli no Globo. A ignorância da norma tornou-se norma no Brasil. Mapa do crime expõe migração do roubo de celular em São Paulo. Crime passou a ser mais comum em bairros da periferia da Zona Sul e casos caíram no centro expandido. A Zona Sul, nessa região focada por essa mudança, por essa expansão para aquele local, é um lugar considerado mais pobre em São Paulo. Os bairros mais pobres da cidade também estão nessa Zona Sul. E no centro expandido estão os bairros onde moram as pessoas com nível econômico melhor. PT se reuniu no fim de semana e PT modula tom por eleição de Lula e mira judiciário e emendas. Vou pegar os outros jornais. Estadão. Alívio no curto prazo, desenrola 2.0 pode estimular novas dívidas. É tudo eleitoral, né? O governo percebeu que um dos grandes incômodos que a população sofre é o endividamento, e aí vem com essa ideia, vamos fazer um novo desenrola, vamos facilitar a vida das pessoas, financiar. Aí vem o Estadão, dedo em riste, e diz isso. Incentivo contínuo ao consumo amplo amplia risco, dizem analistas. Metade da renda das famílias foi afetada. O Estadão mostra os riscos de um novo desenrola. Período eleitoral, Lula vai fazer tudo para ser eleito, ele não está muito bem nas pesquisas, então qualquer coisa que apareça que ele pode resolver é maluco, é mais ou menos assim. Vamos fazer, depois a gente resolve. Deixa eu ver aqui. Ser anti-Lula não basta, é o título do editorial do Estadão. Uma verdadeira candidatura de oposição
precisa ter coragem de defender um duro ajuste fiscal, sem o qual nenhum governo será capaz de tirar o país da mediocridade. E por que o Lula não faz? Porque é um processo duro, um processo que afeta as pessoas, né? Um processo de dar uma breque na economia, né? É incômodo, é um remédio incômodo, um remédio amargo. E isso, na beira das eleições, evidentemente tem uma repercussão, pode ter uma repercussão política negativa. A pessoa não quer saber se isso é bom ou mal no futuro. A pessoa quer saber da situação dele naquele instante, e isso temem os políticos, pode levar muita gente a votar contra o governo. Lei de responsabilidade fiscal não é enfeite, diz o Estadão. Projeto eleitoreiro do governo Lula para bancar desoneração de combustíveis com receita extra do petróleo dribla a LRF e dá aos oportunistas do Congresso chance de piorar o que já é ruim. Inventaram essa coisa, o que der a mais de lucro no petróleo, né, que compete, a parte que compete à União, vamos usar para reduzir. Também é uma posição eleitoreira que vai ter consequências futuras. Vai ter consequências futuras, sem dúvida. Lembra quando a Dilma baixou a conta de luz? As pessoas, ai, que boazinha, a Dilma, que bom. Estão pagando até hoje. Olha aqui, Folha de São Paulo. A Folha fez uma pesquisa, o Datafolha. Mulheres dizem sofrer mais do que os homens com a situação financeira. Aí tem uma pesquisa imensa, ocupa 2 páginas. É muito interessante, é muito interessante. Partidos usam brecha para pagar menos a minorias. Que vergonha! Os partidos políticos podem estar usando brechas na legislação eleitoral para pagar menos e mais tarde a candidatos negros e mulheres dentro das siglas, aponta a pesquisa publicada na Revista Brasileira de Ciências Políticas, de Ciência Política. Ele diz que pode estar acontecendo, eu não duvido, viu? Não duvido, eu acho que é uma abordagem delicada, é evidente que se há a brecha acontece, Tem uma foto aqui, dessas fotos lamentáveis, está aqui, né? E o assunto é drogas. Consumo de drogas nas ruas volta aos poucos após o esvaziamento da Cracolândia. O pessoal da Cracolândia está aí dividido. Agora, acabou a Cracolândia. Alguém acabou com a Cracolândia e foi sob o governo do governador Tarcísio. Alguém acabou, né? Atacaram a favela do Moinho, atacaram as razões. Mas a droga continua, continuam vendendo droga, tem várias pequenas Cracolândias. Isso é uma chaga que o Brasil carrega, que destrói famílias, né? E que tem gente que quer reprimir no papo, no gogó, especialmente a esquerda brasileira. Tem que agir com traficante. Às vezes eu olho o presidente lá de El Salvador e falo, será que ele tem razão? Claro que de maneira autoritária, muita gente não foi julgada direito, ele reuniu 40 mil presos e o país está voltando a ser um país turístico, né? Deu uma limpada nas ruas, de San Salvador, a capital de El Salvador. Eu olho, falo, será que essa coisa de tratar traficante, ele tem família, vamos dizer, era uma solução para ver, nada, traficante, se tivesse pena de morte, era pena de morte,
Para traficante, o sujeito que decidiu traficar não tem mais solução, não tem mais reeducação. No Brasil devia ser pena de prisão perpétua, eu acho. Não, mas não adianta assim. O cara tem medo. Hoje não tem medo porque ele sabe que está na rua no dia seguinte. Com as nossas leis. Não estou falando do juiz, estou falando das leis. Aí vem a Folha e dá uma gozada no editorial, numa ideia absurda do PT. Olha as coisas que passam pela cabeça da esquerda brasileira. Terrabras e outras más ideias do PT para minerais críticos. Bancada petista na Câmara pretende criar uma nova estatal. Apenas o dispositivo mais caricato de um projeto estatística e intervencionista. Governos de fato atuam no setor, mas cumpre avaliar custos e benefícios. Logo inventam uma estatal para enfiar os amigos, a cupinchada amiga e tudo isso, e dizem que é para controlar, patriota, batem no peito. Governo não é para ter estatal, não. O governo é para vender as estatais. Quer saber? Tem que vender o Banco do Brasil e a Petrobras. Teria que fazer isso. É uma exploração política. Não, mas é estratégico. Estratégico que vai fugir do território nacional. Se você vender a Petrobras, ela vai fugir. Fica com os estrangeiros. Se quiser, tira. Não vai ter... não... Vende a ideia como se fosse fugir. Terras raras vão extrair e nós vamos perder. Conversa mole, as terras raras vão continuar aqui, as minas vão continuar aqui. Se houver alguma irregularidade na exploração, num contrato bem feito e sem corrupção, você tem de volta imediatamente. Elas não fogem do território nacional. Aí tem uma análise do presidente da Colômbia. Petro fica longe da paz total. Fiasco dos acordos com as guerrilhas do narcotráfico e aumento da violência evidenciam debilidade da política de segurança do governo colombiano. Impacto na eleição presidencial em maio é incerto. Depois tem uma cronista da Folha, a Lígia Maria, dizendo Gilmar briga com fantoche, sobre essa posição ridícula do ministro Gilmar Mendes de usar instrumentos poderosíssimos da lei para processar alguém que resolveu brincar com humor, né? Com humor, estabelecendo uma posição crítica, é o ex-governador Zema, candidato a presidente da República. Presta atenção porque ele está adotando uma atitude mais agressiva. Mas o Gilmar também vai caçoar do sotaque dele, sotaque mineiro da região dele. Que bobagem! Porque o Brasil tem diversos sotaques e aquele é um deles. Será que é o Gilmar tocando o telefone? Não. PT suaviza propostas em manifesto para tentar atrair apoio do centro à reeleição. É a reunião do PT, né? Está adotando uma posição branda. Como o PT faz? Adota a posição, olha as pesquisas, diz a posição boa é essa. Vai, faz, fala o que precisa ser falado, se elege e faz o que quiser. Lembra? A democracia, o amplo leque, vamos juntar todos nós, o Brasil. É nessa última eleição. Olha o que o Lula fez. Nada, deu uma banana para tudo isso. Reforma do judiciário expõe contradições da direita, da esquerda e de um STF dividido. Uma coisa é certa, precisa reformar, levando-se em conta o que fazer com os ministros que
já atravessaram o nível do suportável. Eu não sei exatamente, não sou jurista, não sei exatamente o que deve ser feito. Algumas coisas, algumas ideiazinhas eu tenho, mas, claro, sempre vão aparecer problemas, vão aparecer fatores divergentes, etc. A primeira atitude seria pegar esse Supremo, botar para escanteio, inteiro, e começar de novo. Aí, estabelecer um Supremo que funcione. Claro que tem ideias mais à esquerda, mais à direita. Isso se conversa politicamente e se chega a uma conclusão que não pode ficar como está. E aí tem uma página de orientação para o imposto de renda. Já pensou no seu? Olha, pré-preenchida facilita declarar investimentos no IR, mas dados devem ser checados. Uma outra matéria aqui: valorização do ouro e endividamento recorde dão impulso ao penhor de joias. Carteira sobe 31% e atinge 3 bilhões e 200 milhões em 2025. Taxa de juros de 2019% perde apenas do consignado público e do vinculado ao INSS. Quer dizer, se as pessoas estão pendurando seus objetos e subiu tudo isso, é um termômetro mostrando que o país está em dificuldade, que as pessoas estão endividadas. Ou não, não é glória nenhuma. Brasileiras dizem sofrer com situação financeira, isso que eu já mencionei, duas páginas de pesquisas. Varejo quer vender mais TV de 65 polegadas e celular caro na Copa, mas teme levar calote. Lojistas vivem impasse entre fomentar vendas e monitorar o índice de inadimplência e contam com isenção de IR e fundo de garantia para quitar dívidas. Eu acho que muita gente vai comprar televisor por impulso, né? Deixa eu ver. Durigan discute com os CEOs de bancos pacote de renegociação de dívidas. É o governo preocupado com as suas dívidas. Tira voto. Trump e membros do governo eram alvos de atirador. Agora parece que vai recomeçar de novo, vão recomeçar as conversações entre Estados Unidos e Irã. Está aqui: bloqueio dos Estados Unidos agrava a falta de energia e remédios em hospitais de Cuba. Fracasso total do comunismo em Cuba. Não é essa história de que Estados Unidos boicota, não. O regime não funciona, um regime que não tem liberdade de ir e vir, tem censura, não tem iniciativa privada, é um regime policial, não tem jeito, né? Fracassou no mundo todo, e ainda tem jovem da USP. Pensa um pouco, que regime socialista no mundo resolveu alguma coisa? Cuba é um exemplo, né, disso. Nossa, está no fim? Não acredito. Enel contesta ANEEL e pede reconsideração em processo que pode encerrar a concessão. A rainha da escuridão. E atirador tinha alvo como Trump e membros do governo. Renda de famílias após gastos básicos e dívida alcança menor nível desde 2011. Mercado vê corte de 0,5 ponto na taxa Selic, são as manchetes do Valor. E agora vamos a quem tomou cafezinho com Lula. O café tá caro, você vai perder voto por causa do café.
Quem tomou café conosco, Eliezel de Albuquerque, João Antônio, Marcelo Gomes, Wilson Regazzo, Marcos Souza, Paulo Cabral, Ana Clara, Valdo Soares, Ney Tomás, Florisvaldo Barros, Sônia Peterman, Vitor Nogueira, Cornélio Vidal de Araxá, Cosmo Lemos de Juazeiro do Norte, Maria Aparecida de Limoeiro do Norte, Ceará, e Celso Catai de Araraquara. Pessoal, chegou ao fim. Vamos voltar amanhã em todas as nossas plataformas. Muito obrigado pela sua presença. Continuamos trabalhando só por você. Não tem publicidade oficial. Não defendemos nenhum interesse a não ser os interesses do Brasil. E lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.